Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o processo de colonização da América. Essa aqui é a América antes da chegada dos colonizadores. Então, aqui estão os principais povos indígenas. Existiam vários outros povos que não estão aqui nesse mapa, mas os principais, principalmente os povos incas, maias, astecas, eles estão sendo representados aqui pela cor vermelha, né? Os povos astecas, pela cor amarela, os povos maias, e os incas pela cor verde. E aí, no século XV, no final do século XV, a gente tem a chegada dos europeus aqui nesse território com o objetivo de colonizar. Então, ali a partir de 1490, chegam os espanhóis e com esse processo de chegada dos espanhóis, começa uma corrida para ver quais seriam os países, quais seriam as nações europeias que iriam colonizar esse território. Os principais países a colonizar esse território americano foram os portugueses, os espanhóis, os ingleses e os franceses, os holandeses em menor quantidade, mas principalmente portugueses e espanhóis. E aí aqui a gente tem do lado um mapa que retrata esses domínios coloniais. Então aqui em amarelo a gente tem o domínio colonial da Espanha, em lilás, em rosa claro, né, a gente tem o dos portugueses, em roxo, a gente tem dos holandeses, que colonizaram um pedaço do Brasil durante um período, mas que depois foram expulsos pelos portugueses. Aqui a gente tem os franceses e em verde a gente tem os ingleses, tá? E o que consistia esse processo de colonização? O processo de colonização consistia no domínio desse território e dos povos que estavam nesse território com o objetivo de explorar as riquezas que esse lugar tivesse. Então, começa-se um processo de exploração do que é possível dentro das condições naturais daquele território. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma imagem da cidade de Potosí, que era o centro da mineração dos espanhóis durante o período colonial. Então, essa era uma região muito rica em prata, é uma cidade que está na Bolívia, a atual Bolívia, e que eles exploraram a prata até a exaustão. Aqui no canto direito, a gente tem uma imagem de Minas Gerais. Essa imagem especificamente aqui é da cidade de Ouro Preto, que foi um outro centro de exploração mineral. Então, uma das formas de exploração econômica que as metrópoles exerciam em relação às colônias era a exploração mineral. No Brasil, assim que os portugueses chegam, eles não encontram nenhum recurso mineral à mão, diferentemente do que aconteceu com os espanhóis, que quando chegam ali nas regiões onde tinham os impérios astecas, maias e incas, eles encontram já um grande acúmulo de metais preciosos, principalmente de ouro e prata. E aí eles já começam com essa exploração mineral. Os portugueses, quando eles chegam aqui, eles não encontram recurso mineral imediatamente. O ouro preto vai ser descoberto há quase 200 anos depois do início do processo de colonização. Então, o que eles encontram inicialmente para explorar nesse território? O pau-brasil. E aí eles exploram essa madeira até quase a extinção, tanto que é um tipo de árvore que já está em extinção no Brasil hoje, e é o nome que resulta no nome da colônia, né, que vai se chamar Brasil. E aí, chegando aqui, os portugueses, como eles não encontram esses recursos minerais imediatamente, eles começam uma outra forma de exploração, porque o território brasileiro ele era muito propício para a plantação de cana-de-açúcar, e Portugal já tinha experiência de exploração da cana-de-açúcar e dava bastante dinheiro, dava muito retorno financeiro nesse período. Então, eles começam o sistema de exploração que a gente chama de plantácio. O que era a plantácio? É um sistema agrícola baseado na monocultura, realizado em grandes latifúndios. Planta-se só um gênero alimentício, que é a monocultura, em grandes propriedades, porque precisa de ser produzido em grande escala para que dê retorno financeiro, e com o objetivo de exportar toda essa mercadoria. É assim que consegue retorno financeiro com a exploração das plantations. E esse sistema de grandes latifúndios, de grandes propriedades, ele persiste no Brasil até hoje, porque desde o começo do processo de colonização existiam grandes propriedades, então houve um extermínio massivo dos povos indígenas para tomar esse território deles, para
construir os latifúndios. O único dono ficava sendo dono de uma grande propriedade de terra para a exploração, principalmente da cana-de-açúcar, mas em um segundo momento vem também o café, o cacau, mas são produções que são realizadas em grandes propriedades, e essas propriedades elas tinham um único dono, tá certo? Então isso que é o latifúndio, que existiu em grande escala não só no Brasil, mas também como nas outras colônias espanholas e também nas colônias inglesas que permitiam esse tipo de propriedade. Então, por exemplo, aqui na Guiana, os ingleses eles conseguiam ter esse regime de plantation, eles conseguiam explorar a terra a partir dos grandes latifúndios, da plantação de cana-de-açúcar, e eles exploraram. Eles não conseguiram fazer isso no norte dos Estados Unidos e na região onde hoje é o Canadá, porque era muito frio, porque não era não tinham recursos minerais, não eram as características físicas, elas não favoreciam esse tipo de produção. E aí eles não fizeram, mas onde eles puderam fazer, eles fizeram. E aí aqui a gente tem imagem de monoculturas. O que são monoculturas? É a plantação de um único gênero alimentício. Então, por exemplo, nesse caso aqui da esquerda, a gente tem uma monocultura de cana-de-açúcar, que foi e é ainda hoje muito explorada no território onde hoje é o Brasil. Aqui no canto esquerdo, a gente tem a de algodão, que foi a principal monocultura explorada nos Estados Unidos, por exemplo. Mas ambas são monoculturas, porque quando se tem uma plantação de algodão ou uma plantação de cana, planta-se só aquilo, não tem uma diversidade de gêneros alimentícios. Então, isso que é uma monocultura. Na região norte da América, principalmente no norte de onde hoje é os Estados Unidos e na região do Canadá, as condições naturais elas não favoreciam esses regimes de exploração, de mineração, nem de plantation. A coroa inglesa ela estimulou a divisão desse território em pequenas propriedades, para que as famílias saíssem da Inglaterra e fossem para essa região onde hoje é os Estados Unidos e o Canadá. E aí teve toda uma organização que foi muito diferente do resto da América, porque as propriedades elas eram pequenas, não tinha como plantar muita coisa para exportação, então as pessoas começaram a se especializar em atividades manufatureiras, que vai desde o artesanato até a produção de grandes mercadorias. Grande parte do norte dos Estados Unidos, por exemplo, começa a se especializar na produção de navios, uma coisa que ainda é uma característica, ainda é uma mercadoria grande importância para a economia dos Estados Unidos até hoje. E aí, dentro desse contexto de colonização, foi-se proposta uma outra forma de regionalização da América, que é a regionalização da América em América anglo-saxônica e América Latina. Como a gente consegue ver nesse mapa, a América Latina é o que está sendo representado aqui em amarelo e a América anglo-saxônica em roxo. Por que esses nomes, América anglo-saxônica e América Latina? Porque a América Latina ela foi explorada principalmente por povos de origem latina, que vão ser os portugueses e os espanhóis. E a América anglo-saxônica, porque os povos ingleses são de origem saxônica. A América anglo-saxônica é formada pelos Estados Unidos e pelo Canadá. É uma região que, principalmente no norte dos Estados Unidos e no Canadá, inicialmente, ela tinha escassez de recursos minerais. Os colonizadores eles não conseguiram explorar esse território como os espanhóis e os portugueses conseguiram explorar na América Latina. Então, eles tiveram que procurar atividades econômicas alternativas para que eles geralmente exerciam, porque as condições físicas e naturais elas não favoreciam isso. E as atividades econômicas que eles conseguem exercer são essas atividades manufatureiras, que vai ser mais artesanato, produção de pequenas mercadorias para o comércio, roupa. Nos Estados Unidos, produção de navios, de barcos, de embarcações, ela começa desde o início da colonização e vai crescendo cada vez mais. E isso tudo foi importante para a economia dos Estados Unidos, que vai ser uma economia industrializada e que teve esse processo de produção de atividades manufatureiras desde o início da colonização, coisa que não aconteceu no Brasil, por exemplo.
e que vai fazer uma diferença na economia desses países com o passar do tempo. Por quê? Os Estados Unidos, ele consegue, é o primeiro país da América a se tornar independente, e consegue essa independência principalmente por questões geopolíticas, então teve o apoio da coroa espanhola, teve o apoio de vários outros países na guerra pela independência, e além disso, era um país que já tinha uma economia muito forte, que já tinha uma produção de armas e de navios, que são produtos manufatureiros, que são produtos industriais, já nesse período de colonização, porque a Inglaterra permitia, ela estava com questões internas que ela tinha que lidar e não tinha toda a sua energia voltada para essa questão da colônia. Então, foram várias questões históricas que foram acontecendo com esse território que permitiram que hoje os Estados Unidos seja a maior economia do mundo, o Canadá também uma economia muito industrial, muito rica, enquanto os países da América Latina possuem uma estabilidade política muito grande, uma estabilidade econômica muito grande. Então, vamos falar de América Latina. A América Latina são os países desde o México até a Argentina e o Chile. Todos os países da América que não são os Estados Unidos e o Canadá fazem parte da América Latina. Até mesmo a Guiana, até mesmo o Suriname, que são países que não foram colonizados pelos povos latinos, que foram países colonizados pela Holanda e pelos Estados Unidos. Mas a forma de colonização desses países foi igual. Eles têm os mesmos problemas dos outros países da América Latina. E como foi essa forma de exploração desses países da América Latina? Como eu falei para vocês, exploração de recursos minerais e exploração de plantátions, ou seja, de gêneros alimentícios para exportação. Essa forma de exploração econômica, ela foi muito significativa para a América Latina, porque ela resultou em questões econômicas que são presentes até hoje. Quando a gente tem essa divisão da terra para as plantations, em latifúndios, em grandes propriedades, a gente já começa um problema de concentração de renda e concentração de terras, porque nesse período de colonização era praticamente a mesma coisa. E aí você tem uma grande parcela da população que é exterminada e expulsa do seu território, que são os povos indígenas. Você tem uma grande parcela de uma população de outro continente que é sequestrada e trazida para o Brasil para servir de mão de obra para as monoculturas, para a plantação desses gêneros agrícolas, e a gente tem um período de escravização, tanto dos povos indígenas que estavam aqui, que não foram assassinados durante esse processo, quanto também dos povos do continente africano que foram sequestrados e tragos para essa região da América. E a gente já tem dois problemas que são centrais na América Latina hoje, né? Que vai ser a questão do racismo, da diferença de classe baseada principalmente na raça, e a questão da concentração de renda, onde poucas pessoas têm acesso à terra e existe uma quantidade muito grande de camponeses que não têm terra para plantar. Isso já é uma consequência desse processo de colonização. E a economia, tanto da Espanha quanto a economia de Portugal, ela era baseada, ela era centralizada nessas colônias, na exploração dessas colônias. Então, eles exerciam um poder militar em relação a esse território muito grande. Isso fez com que esses países eles tivessem uma dificuldade muito grande em se tornar independentes depois e também de conseguir escapar dos domínios coloniais. Para conseguir manter o controle sobre esse território, uma das ações, por exemplo, de Portugal, foi proibir qualquer tipo de atividade manufatureira e industrial no território da colônia Brasil. Então, o Brasil, quando ele era colônia, ele não podia ter nenhuma atividade industrial. Isso fez com que o Brasil se tornasse muito atrasado e pudesse começar essas atividades industriais em um período que o resto do mundo europeu já estava completamente industrializado. Economicamente, isso foi um grande empecilho para a economia brasileira se tornar uma das maiores do mundo, diferentemente do que aconteceu com os Estados Unidos, que já teve essas atividades industriais desde o período da colonização. Então, essas questões econômicas, elas acabam tendo consequência na economia dos países da América Latina até os dias atuais. E aí, inicialmente, para falar sobre América
anglo-saxônica e América Latina é isso.